Oi, pessoal bacana que acompanha a gente aqui pela X-Play TV no nosso podcast Sou Social. Eu sou Marliva Gonçalves e hoje tenho um convidado que nós estávamos até falando nos bastidores, é 3 em 1, ou 4 em 1, 5 em 1, vocês que vão tirar suas próprias conclusões. O Samuel Ávila, que atualmente é diretor administrativo da Fundação Caxias, mas até há uns diazinhos foi o presidente dessa fundação por 2 anos. Mas dizer isso do Samuel é muito pouco. Então eu vou deixar para vocês conversarem com ele através de mim e a gente descobrir um pouquinho mais sobre o que o Samuel fez da veia comunitária e empreendedora que ele tem, assim, muito pulsante. Samuel, é um prazer muito grande te receber. A gente acertou nossas agendas, né? Há meses, assim, tentando arrumar um espacinho para nós dois estarmos aqui conversar. Então, é muito, muito prazeroso te ter aqui em minha frente hoje. Bem-vindo. Obrigado, Marliva. A alegria é minha, sem sombra de dúvida, em poder estar aqui. Agradecer pelo espaço. A Prof. Marliva, que eu conheci da UCS, a jornalista. E, enfim, teremos alguns assuntos aqui bacanas para compartilhar com a nossa comunidade. Com certeza. Então eu falei, né? 10 em 1, 11 em 1, nem sei como te descrever, Samuel. Mas talvez a gente possa começar pela Fundação Caxias. A tua história, eu sei que ela vem desde antes da fundação. Então vamos começar do final e aí a gente vai voltando um pouco. Há uns dias você entregou a presidência, certo? Perfeito. Como é que foi todo esse tempo de fundação, a tua experiência e o que a fundação apresenta hoje como perspectiva para a nossa comunidade? Ótimo. A Fundação Caxias é uma entidade cinquentenária. Nós vamos para 56 anos. E desses 56 anos, eu tive a oportunidade de, desde 2001, fazer parte da história da Fundação Caxias. Então, é uma alegria, né? Por outro lado, são grandes os desafios, mas o importante é estar inserido no contexto e ajudar quem está na linha de frente. Porque esse grupo, eu chamo esse grupo porque não é somente eu. São muitas pessoas, né? São muitas pessoas que fazem as coisas acontecer. Então, ontem, por exemplo, nós tivemos o evento em que colocamos à disposição da sociedade os números da campanha do agasalho. 253 mil peças. Vocês têm ideia do que é 253 mil peças? Então, isso é muito bacana. Mas não é somente isso. Nós temos o Banco de Refeições Coletivas, que leva o alimento para crianças em situação de vulnerabilidade social, né? E também temos muito mais coisas, o Banco de Doações, Justiça Restaurativa, muitas iniciativas que a Fundação Caxias ajudou. Banco de Alimentos, 70 ou mais toneladas de comida por mês é colocada à disposição das pessoas que mais precisam em Caxias. Banco de Vestuário, e assim vai. São muitas políticas sociais que a Fundação tem colaborado à medida que a gente vai percebendo a necessidade dessa sociedade que precisa de nós. E aí, quando vocês percebem essa necessidade, como é que se age? Vai se buscar parceiros, por exemplo, advogados, contadores que ajudem as pessoas em tais e tais necessidades, psicólogos? Como funciona? Bem, para iniciar, a Fundação Caxias são 8 entidades que têm assento no Conselho Deliberativo. Quais são elas? A SIC, a CDL, Rotary, Lions, a OAB, a Fundação Universidade de Caxias do Sul, o Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade e a Parceiros Voluntários. Então, por aí já se tem uma ideia. Sim, está todo mundo ali. Se vocês precisarem... Uma parte significativa das entidades de classes representativas estão aonde? Nesse assento. A partir dali, é óbvio que tem uma diretoria executiva que faz a coisa acontecer. Então,
o que acontece? A gente busca exatamente identificar. E vou te dar um exemplo. Num certo momento, nós identificamos que mais de 5 mil quilos de alimentos estavam indo para o lixo, literalmente o lixo, sendo que nós tínhamos, e ainda temos, com certeza, mas bem menor, muita gente passando fome. Ou seja, temos um problema, mas e cadê a solução? E aí entra a Fundação Caxias em campo. Né? O que fazer? Por que está existindo? E em que nós podemos contribuir? Vai para cá, vai para lá, e eu tive a felicidade de ajudar a identificar que o problema estava na questão jurídica. Porque as empresas de refeições coletivas não doavam porque faltava segurança jurídica. Que quando você doa, acaba respondendo. E aí os órgãos de fiscalização, muitas vezes, e tem que fazer o seu trabalho, naturalmente. Sim, o alimento tem que estar em condições, e aí obedece várias leis. Sem dúvida. Né? O que a gente fez? Reuniu o poder público, reuniu o pessoal da iniciativa privada, apresentamos a necessidade e agora a solução vamos construir juntos. Nossa. O resultado disso... Emocionante. Eu até me arrepio em falar porque eu vivi isso. Né? Tive a oportunidade, inclusive, de redigir a primeira minuta de uma lei municipal hoje, certo? Hoje, lei municipal, que dá a segurança para que o empreendedor, para que o empresário faça a sua doação e muita gente receba alimento. Nossa, parabéns. Isso aconteceu... Essa luta que culminou nessa lei, né? Quanto tempo se levou? Só para a gente... Quase 2 anos. Muitas reuniões. Então, da lei municipal de Caxias, existia uma legislação estadual, mas muito desatualizada. O que fez o Estado se baseou em Caxias e temos uma lei estadual. Além disso, o governo federal atentou para isso. E hoje, foi no governo Bolsonaro, 2020, se não me engano, ali, foi no alto da pandemia, foi promulgada a lei federal. Nasceu conosco. Caxias e sua vocação empreendedora. Quando a gente fala assim, Caxias, né, a cidade, mas a cidade é feita de pessoas. Então tem um lado seu, né, Samuel, que é muito empreendedor. Você tem os seus negócios, mas a sua veia comunitária empreendedora é bastante forte. E aí a gente pode ir voltando. Antes da fundação, antes de você chegar ali, é porque você já tinha construído um nome e uma história. Sim. Onde foi? Pois é. E se tu me permite, só ainda com relação à Fundação Caxias... Fique à vontade. A gente carregou um lema, que é a Fundação Caxias ajuda a combater a fome, ajuda a combater o frio e promove a paz. Aí, o pessoal que está do outro lado, sim, mas como isso? Então, através da campanha do agasalho e mais de 250 mil peças, a Fundação Caxias está ajudando a combater o frio. Através do Banco de Refeições Coletivas, a Fundação Caxias está ajudando a combater a fome. E Justiça Restaurativa é um outro projeto que trabalha muito na gestão de conflitos. E quem combate conflitos, quem ajuda, promove a paz. Então, essas 3 áreas para mim me encantam. Veja bem, alguém que está passando fome, você chegar e socorrer, é uma bênção, né? Sim, porque a gente vive falando, né? As pessoas com fome, com frio, não conseguem pensar em outras necessidades. Então, para aqueles que dizem, temos que ter a educação, as pessoas têm que refletir a respeito do seu mundo, o que vieram fazer aqui, ok, mas antes elas precisam estar bem fisicamente, sustentadas em cima do seu corpo, sem com a dúvida. mente funcionando, para poder depois fazer o restante. É verdade. Então vocês atuam no básico. No básico. Até porque o ser humano, olha bem a palavra, ser
humano, não é ter humano, é ser. Eu gosto de falar um pouco sobre a triunidade desse ser humano. A esfera do espírito, a esfera da alma e a esfera do corpo. E dentro da pirâmide de Maslow, a gente não precisa falar mais nada, né? O que vem primeiro? O quê? Necessidades básicas do corpo. Exatamente, nós podemos, até como dizem algumas religiões ou filosofias, podemos ser espíritos em experiências no corpo, ok? Mas e então, né? Então, para a gente poder ter essa experiência da alma, do espírito, nós temos que ter o corpo físico bem sustentado. Com certeza, bem alimentado. Bem alimentado. Tem que ter um lugarzinho para dormir, para repousar, para descansar. Puxa vida. E quando não se tem? Século XXI e ainda tanta gente sem as necessidades básicas atendidas. E não dá para esperar só para governo. Não, para isso existe o terceiro setor. Muito bem. Primeiro setor, governo. Segundo setor, mundo business. E terceiro setor, ajuda tanto o governo como o mundo dos negócios. Esse é o meu entendimento, né? Sim. Então a Fundação Caxias proporciona a quem quiser fazer algo pelo próximo estas experiências. Tá entendendo? Eu entendo. Essa vocação, vamos dizer assim, para ajudar, para acolher o próximo, me parece, até por outras pessoas que vêm aqui conversar no Sou Social, que ela está bem amparada por um tipo de personalidade empreendedora. Aquela pessoa que diz, não, eu vou para frente, eu assino, eu boto a mão na massa, eu faço o que preciso for para levar essa minha visão comunitária, nesse caso, né, para a frente. Com certeza, é. E o Samuel Ávila gosta de ver pessoas felizes, Prof. Marliva. Que lindo, Samuel. É, sem dúvida. Existe algo mais alegre do que a Fundação, por exemplo, enquanto eu presidi, teve vários momentos, assim, muito emocionante. Mas um deles foi quando o nosso pessoal foi entregar móveis para uma pessoa com 3 filhos, certo? Uhum. E o pessoal voltou assustadíssimo e me relatou. Eu disse, eu vou lá visitar. E fui. Assustado com as condições? Com as condições do casebre, de uma mãe que estava fugindo exatamente. Vou falar a situação, ela estava fugindo, ela veio de outra cidade para Caxias em razão de maus tratos, de violência doméstica, com 3 filhos. O que é, infelizmente, bem comum. Tivemos até alguns números aí que saíram da situação do Brasil, Então, violência doméstica. E aí a Fundação Caxias vai lá e socorre com móveis. Tá certo? É. Entendi. E eu fui lá visitar o casebre. A gente não tem noção, muitas vezes, do que é a realidade em Caxias. Perto. Onde se vende a pujança econômica, mas tem um outro lado também, que envolve tudo, pessoas. Então, a Fundação Caxias me trouxe alguns momentos bem emocionantes. Recompensadores. E compensadores. Muito compensador. Um outro, eu vou citar o exemplo de um menininho. Eu cheguei na Fundação Caxias e tinha uma criança, ali uns 2, 3 anos. E aquele menininho estava com um brinquedinho, um carrinho, né? Aquela festa dele. E eu olhei aquilo e me chamou a atenção. Aí fui lá, me aproximei dele. Claro, uma criança, né? E a gente volta no tempo, porque eu também brinquei assim. Uhum. Hoje, praticamente, é outra realidade, né? Mas aquela criança estava brincando. E aí eu me aproximei e falei, e a mãe dele se aproximou também. Eu vi que eram venezuelanos, né? Então, era um venezuelanozinho, né? Fazendo daquele momento, um momento alegre. Um simples brinquedo que talvez lá na sua casa não tem valia. É algo jogado. Mas para aquela criança que veio de um outro país e só sai do seu país para migrar, e nós, como eu sou migrante também, mas quem não é migrante em Caxias é imigrante. Verdade. Sabe o que é você sair de um lugar e ir para o outro.
Então tudo aquilo me Mexeu com você. mexeu, sabe? Ao mesmo tempo, a Fundação Caxias, ou através da Fundação, nós dando a oportunidade de uma criança ser feliz com um carrinho. Pode parecer tão pouco para alguns. A gente estava conversando antes, né? Antes de começar o podcast, que às vezes nós temos aquele ideal de mudar o mundo. Tudo bem, né? Isso é impossível, né? Para um ser humano sozinho. Mas aquele seu mundinho, a pessoa que está do seu lado, seu vizinho, aquele que está à sua frente, ou às vezes até aquele que a gente não enxergou muito, mas que você pode virar para trás e enxergar uma rua, num bairro, uma comunidade, uma família. Perfeito. Isso é mudar o mundo. Exato. Se todos fizéssemos um pouquinho. Exatamente. Então, Esse é o espírito, então, da Fundação. a Fundação Caxias, entendam e sempre que possível, colaborem, ajudem, porque o pessoal que trabalha é sério. Senão a entidade não chegaria a 56 anos de atividade. Muito bem. E a história, tem toda uma história, como é que eu fui parar na Fundação. Isso aí, né? vamos voltar. Tem. Veja bem que foi em 2001, o então Perini, presidente da CDL, o Alcides, esteve em Belo Horizonte, e lá em Belo Horizonte tem uma Fundação CDL. E ele se encantou com a tal da Fundação CDL em Belo Horizonte, chegou em Caxias, vamos criar a nossa fundação. Né? Aí foi para cá, foi para lá. Não, mas já existe uma Fundação Caxias. Então a CDL acaba entrando enquanto entidade apoiadora, né? E o Ávila entra como? Naquele momento eu estava vice-presidente do Sindicato dos Contadores de Caxias. E o presidente Martini disse: Ávila, você que gosta de questões comunitárias, vai lá representar a entidade. E naquele momento a fundação estava em momentos muito difíceis, financeiramente falando. Então, daquela reunião, ficaram essas entidades que até hoje estão. E muitos, não queremos mais participar, 2001. Deixa quieto. 2001. Exatamente. Então, a partir dali, eu começo a atuar na fundação como voluntário. Então, já são 22 anos, né? E aí, em 2021, no final da pandemia, ou indo para o final, né? Aí o pessoal me escolheu presidente. E na verdade é o seguinte, a fundação até altera os presidentes, mas no fundo nós somos um colegiado. Sim. Essa que é a verdade. Da presidência, mas acaba indo para outra função, Perfeito. no mínimo, entre aspas, né? Perfeito. Fica como voluntário. Exatamente. Então, é quase que uma tradição, o presidente se torna vice, e depois o outro assume, se torna vice, e é mais ou menos por aí, né? E eu fico muito feliz, porque o Euclides Sirena, que muita gente conhece a história dele, né? Uma história maravilhosa, era meu vice. E então, E é ele que está na presidência agora. hoje sim. Hoje sim. O presidente é o nosso Boa Euclides sorte, Sirena. muita luz, né? Muita luz, Mas o Sirena é muito iluminado. E nós estamos ali auxiliando. Então, a O gestão... trabalho também, né? Sim. Fala sorte, mas Sim, sorte sim. sem trabalho. Com certeza. Então, e nós continuamos ali, porque na verdade é um colegiado. E a gente leva muito a sério o planejamento estratégico que a gente sempre define. E aí segue o quê? Normas de gestão, e aí todo mundo sabe, quem é da área, muito bem como é que funciona, né? Então, atuação em sindicatos também, ali aquela aliança com o CDL, a Câmara de Diretores Logistas, né? Muito importante, também tem que ter visão para unificar as entidades, para poder seguir, poder ter mais apoio. Com certeza. Isso, Articulação, né? Articulação, visão empreendedora, né? Que é sempre aquela visão jogada para o futuro a partir do que você pode mexer com o presente. Exato. Acho isso Exato. maravilhoso. E em cada momento existem desafios que a cidade nos coloca. Por exemplo, hoje o desafio é a questão da situação dos moradores ou moradores de rua, moradores de rua em situação de... nessa situação, né? Esse é o grande desafio da cidade hoje na questão social. Certo. E aí dá para a gente voltar e para antes de 2001? Dá, sem dúvida, dá. É que eu me emociono, é tanta coisa que dá para falar, né, Marliva? Que, eu sei. E aí, dentro dessa área do Samuel Ávila comunitário, eu não posso deixar de falar do Centro Vita.
O Centro Vita nós fundamos em 1993. Dia 7 de fevereiro de 93. Essa é a data. Eu e mais 5 colegas fundamos o Vita. Conhecido Vita, né? E o Vita trabalha na recuperação de pessoas viciadas em álcool e outras drogas, né? Ou como hoje mudou a terminologia, fala, é o usuário de substância psicoativas, né? Psicoativas. Mas ok. Então, deixa assim, né? E em 93 eu estava iniciando minha faculdade de contábeis. Então, o fundador principal, que a gente brinca com ele, né? Você que é o fundador, não nós. Na verdade, nós fomos chamados por ele. Chama-se Valdir Genivaldo Pinto. Ele morava em Porto Alegre e veio empreender em Caxias. Ele é do ramo da construção civil. Só que lá em Porto Alegre ele teve a experiência dele na área de álcool. E quando ele chegou em Caxias, ele viu muito problema de álcool e drogas. Como ele conseguiu sair dessa situação, ele disse, vamos iniciar em Caxias. E aí convidou mais 5 pessoas, onde eu estava entre elas. E em razão do curso de contábeis, vem... Por quê? Entidade, empresa, qualquer segmento é advogado e contador, né? A gente não tem jeito. Esquece aqui no Sou Social dessa parte, mas as pessoas que vêm aqui, elas sempre lembram. Exatamente. E naquele momento, então, eu fui o escolhido pelo Valdir para ajudar a iniciar o Vita. Então ele comprou uma chácara, doou para a entidade. Eu fiz os papéis de registro na época, né? Junto com outros colegas. E já estávamos atuando. Passaram-se 30 anos, Marliva. E passa assim, né? Eu não acreditava. Agora em março nós fizemos um evento de comemoração e relembrar uma parte da história. E a gente se depara com tanta coisa. Por quê? Assim como eu falei que a Fundação Caxias ajudava a combater o frio, a fome e promover a paz, agora o Centro Vita é focado em quem? É no dependente químico. E mais de 80% dos delitos acontece com quem? Os dependentes. O usuário. E aí vem... Tá aí o problema. E aí se promove a paz também. Sem dúvida. Sem dúvida. É quando a gente vai avaliar números e ver o resultado de que o Centro Vita já ajudou a tirar do mundo das drogas e colocar no outro mundo, porque lá é um submundo, na verdade, mais de 200 homens somente em Caxias. Somente em Caxias. Somente em Caxias. E nós atuamos no estado e sul do Brasil. Isso significa, Marliva, 200 pessoas que estavam no mundo das drogas e não estão mais. Isso não é questão de 1 ano, 2 anos. Sim. Gente com 20, 25 anos, 27 anos sem usar drogas. Cuidando da sua família, dos seus filhos. Empreendendo. Muitos empreendem, certo? Então, esse é o resultado de todo um investimento de um Centro Vita construído a muitas mãos, muita gente. E eu tenho certeza que talvez você que está me assistindo aí, me ouvindo, saiba, né? Aqui, né? Saiba do que eu estou falando e talvez você já ajudou muito o Centro Vita. Você faz parte dessa conquista conosco. Esses números são encantadores. É difícil? É difícil. Não é fácil. Porque, imagina bem, um usuário que trafica, que comete homicídio, que sequestra, violência. Família. Tudo. Nossa. E essa é uma contribuição que o Vita já deu para Caxias. E continua atuando. Então, 200 homens menos no mundo do crime. E hoje, atuando, para nós é muito maravilhoso. Homens cidadãos. E agora temos o feminino também, né? No feminino, quantas vagas são? Como é que funciona? Até 30 vagas. Mas geralmente são 20 mulheres internadas. Isso começou há pouco tempo? Não, já tem um pouco
Mas as mulheres, o desafio é maior, sabia? É? Bem maior. Um pouquinho, então. Bem maior, bem maior. Nos Porque explica. a mulher por si só é diferenciada, né? O homem se vira, né? Mas a mulher é delicada. Tem o seu lado feminino. Tem o seu lado... Os cuidados são maiores. Sua sensibilidade. Sua sensibilidade, sua maneira de viver, de conviver. Então são desafios grandes. Mas nós temos muitas mulheres recuperadas também. Muito bem. Eu me lembrei de um documentário, uma época que fiz com os meus alunos sobre os moradores de rua em Caxias. Então, nós fomos algumas madrugadas e dias por aí, acompanhando alguns deles, e só encontramos, na época, né, uma mulher na rua. E ela até convivia embaixo do viaduto, ali perto do Imigrante, né, com os seus companheiros, amigos de estrada do sexo masculino. Mas quando ela ia trocar de roupa, ela tinha os papelões e erguia uma espécie de biombo de 4 partes. Passava um trabalho juntando, eles ajudavam ela a erguer aquele pouquinho de privacidade no meio da rua, sabe? Carro passando. Então, quando você fala das sensibilidades do feminino, essa mulher naquela época emocionou muito o grupo que estava fazendo o documentário. É verdade. Então a gente... É por aí, então. É por aí. Imagina, ontem eu estive lá no feminino e ontem tinha 14, porque isso é muito rotativo, né? Entendo. Às vezes é 20, 25, às vezes é 10. E não pode desanimar, não. Né? Porque tem as recaídas, tem. As pessoas que desistem. Mas acredito que tenham muitas histórias maravilhosas, hein? Muitas histórias, Marliva. Casualmente ontem pela manhã, eu fui com o pessoal da Emater lá no Centro Vita e a gente vai desenvolver algumas atividades agrícolas, né? E aí eu estava lembrando de um exemplo, né? Ele era andarilho e ele fazia o trajeto Caxias-Curitiba, Curitiba-Caxias. Meu Deus! O homem do saco. Indo e voltando. Indo e voltando. A história dele é fantástica. Fantástica. Por que ele chegou nesse ponto? E como ele chegou no Centro Vita? E pasme, né? Ele já foi nosso coordenador interno. Olha. Continua conosco. Recuperado. Casou. A filhinha dele já está casando. Olha só que história. Maravilha. Outro, o nosso atual coordenador também, ele era traficante. E já fazem 27 anos que ele está fora do mundo do tráfico. Eu acho sempre muito interessante como as pessoas, quando elas conseguem colocar o nariz, né, para fora desse mundo, como a gente fala, elas querem voltar para ajudar outros. Sim, isso caracteriza muito o Centro Vita. Eu acho isso máximo. Muito, porque ele está conosco e eles são agentes multiplicadores da paz, da inclusão social, da transformação. E pessoas que entendem aqueles que estão lá. Exato. Porque às vezes a gente quer se aproximar, quer se abrir, mas ou por ideias preconcebidas, ou por não entender mesmo, por ignorância, não entende como é que as pessoas foram parar naquela situação de dependência e tal. Nós não conseguimos muitas vezes nos aproximar. E quem já passou por isso... Com certeza. O homem de negócios fala com o homem de negócios e entende a linguagem de negócios, né? Mas o pessoal usuário de drogas também tem a linguagem de usuário de drogas e se entendem. Muito bem. Essa é a lógica. Deixa eu te fazer uma perguntinha assim, bem pessoal, né? Como é que tá o cardiologista? Vai sempre? Sim. Já verificou esse coraçãozinho? Tá tudo certo? Sim, anualmente no mês de outubro eu faço esse acompanhamento. Porque você deve ser uma pessoa, assim, eu vejo que se emociona, Sim. os olhos enchem de lágrimas muitas verdade. vezes e tal. A voz embarga, né? Quando conta uma história. É uma pessoa muito envolvida com aquilo que faz. E deve receber muitos obrigadas, ouvir muitas histórias. E aí, toma a tua aguinha. Desculpa ter te deixado mais emocionado.
Mas é importante ouvir o depoimento das pessoas envolvidas mesmo, que se importam de verdade. Eu tô emocionado. O meu filho me acompanha. Oi, Lucas. E ele ouviu, se ele pudesse até falar, porque é complicado a gente falar da gente mesmo, né? Mas a semana passada ele esteve comigo lá no Vita. E eu tinha esquecido dessa história. Mas o Pedrão, vou falar o nome dele, não tem nada a esconder. Ele disse: vem cá, Lucas, eu vou te contar uma história do teu pai. O Pedro, então, conosco, lá na década de 90, casou. E nesse casamento, ele foi chamado para um outro casamento em Erechim. E eu também fui convidado. E nós fomos do casamento, imagina, né? Alguém recuperado, constituindo família, saindo do mundo das drogas. Ou seja, cria nossa, como a gente brinca, né? E aí o Pedro relatou, disse: naquela noite, nós tivemos que pernoitar lá em Erechim. E o teu pai já tinha reservado um hotel. E eu não tinha onde dormir. Vou e volto na noite. E o teu pai disse: não, você vai ficar comigo no hotel que eu ficar. Histórias. Parece uma coisa simples. E eu tinha esquecido, Marliva. É humano. Ele nunca mais esqueceu, a ponto de a semana passada contar para o meu filho aquilo que foi feito lá na década de 90, de um simples ato de humanidade. Porque aí eu lembrei, eu disse: não, você não vai ficar em outro lugar, tu vai ficar no hotel que eu ficar. E aí vem a questão, que é o principal, que eu falei e eu tinha esquecido. Ele disse que eu disse: deixe eu semear na tua vida. Arrepia, né? Impactante. Então, foi uma semeadura que até hoje, e se tu chamares aqui, ele vai contar melhor, em melhores detalhes, que eu até estou bem emocionado. Mas isso é muito interessante, porque uma coisa é você falar e outra coisa é você agir. E o mundo muitas vezes nos separa, o dinheiro nos separa, a religião nos separa. E as palavras das ações, nem sempre uma corresponde à outra, né? Então, e eu lembrei que não somente ele foi no hotel, que depois nós fomos inclusive para Piratuba, que todo mundo sabe quem é, onde fica e por que existe Piratuba. E nunca mais ele esqueceu. Olha só. Daquele momento onde alguém que ajudou ele a sair do mundo das drogas, hoje estávamos numa condição de amigos, de parceiros, ajudando o outro, mas não tem distinção social, nem faixa etária e nem econômica, porque somos seres humanos. E dentro dessa expressão ser humano, o ter humano fica de lado. É pessoas. E pessoas não são coisas. Pessoas são pessoas. A gente se sente bem inspirado contigo, viu, Samuel? Parabéns pelo teu trabalho. Eu não consigo chamar o Lucas para conversar agora, mas depois, no final do programa, eu gostaria só que o Lucas entrasse para poder dar um abraço nesse pai tão sensacional. Fica aí um pouquinho, depois eu te chamo, tá, Lucas? Vamos lá. A gente está se encaminhando assim mais para o final, mas eu gostaria que você falasse sobre como que cada cidadão caxiense ou da região, enfim, quem estiver nos assistindo, pode ajudar estas entidades. E também o que mais que você faz por aí que a gente pode também ajudar e de que forma? Muito bem. Para ajudar, primeiro se colocar à disposição, né? É assim que funciona. Então, a Fundação Caxias tem o seu contato, tem a sua sede, o Centro Vita da mesma forma, né? Mas eu creio que, enquanto Centro Vita, se alguém está me assistindo agora e tem empresas e queira uma palestra sobre prevenção às drogas, chame a gente.
a gente vai, tá? Isso é importante, hein? A gente vai. Nós temos algumas dicas importantes para os pais, para os tios, para os avós, perceberem se o filho, se o neto, se o sobrinho não está indo, talvez, para o mundo das drogas. Tem algumas maneiras de detectar, porque é melhor prevenir do que remediar, a velha frase, né? Mas é boa. Então, a gente pode colaborar. Chame o Centro Vita, tem Instagram, tem Facebook. Escola. Pode chamar, escolas podem chamar, a gente vai. Então, eu quero colocar à disposição aqui o Centro Vita para esse tipo de atividade, né? E quem quiser colaborar com a gente, também, só eis-me aqui. Trabalho tem. Muito. E muito trabalho, né? Muito bem. Então, estamos à disposição. Obrigada, Samuel. Eu quero saber as tuas perspectivas pessoais agora. Para onde tu está indo? Continua na fundação? Continua no Centro Vita? Tem a tua empresa? É um homem de negócios também? É um Sim. homem da comunidade? Perspectivas. Então. O que mais que a gente pode esperar do Samuel? O Centro Vita, o grande desafio hoje é trabalhar o pós-venda, como a gente chama no mundo dos negócios, né? É o egresso do sistema. Incluir ele novamente. Então, nós estamos trabalhando muito o mindset, aí, como falam os técnicos da área, em o Centro Vita Comunidade Terapêutica, uma coisa, certo? E o Centro Vita Business, outra coisa. Eu gostaria muito que o pessoal atentasse para essa área. Porque os negócios, as coisas acontecem. E aí está em questão que a autossustentabilidade, para não ficar dependendo de recurso público e da doação pela doação. Claro que ela é bem-vinda, claro, mas ela ser autossustentável. Esse é o grande desafio que eu estou envolvido, enquanto Centro Vita, né? E enquanto Fundação Caxias, aí é um olhar mais abrangente, porque com o presidente da SIC, outro dia a gente conversando, agora está muito em voga o chamado ESG. Sim. Né? E a Fundação Caxias tem no seu DNA o S do ESG, certo? Então, é mais ou menos por aí. O nosso planejamento já contempla isso. Afinal, são mais de 80 mil empresas na cidade. E a gente está aproveitando essa tendência de mercado, como se fala no mundo do business, né? Mas na área social, esse entendimento, essa compreensão. Porque o que acontece? Enquanto cidade, área econômica, nós somos mais de 80 mil empresas, CNPJs, bacana, certo? Mas quem é que faz a coisa acontecer? Quem é que faz a coisa acontecer? São pessoas. E as pessoas muitas vezes precisam de algo mais. Uhum. Já o gerar o emprego, gerar renda, é fantástico. É uma questão social bacana. Mas além disso, são pessoas que precisam de acompanhamento mais amplo. Voltando naquela triunidade do ser. Porque o teu colaborador que vem trabalhar, ele deixou em casa quem? Filhos? A esposa? A mãe? A avó? Em que situação? Então, como se pode avançar para melhorar o que? O ambiente de trabalho. Fazendo o quê? Cuidando de pessoas. Ah, mas já tem a RH, o departamento de RH das empresas para isso. Ok, mas a fundação pode contribuir com algo mais. E em cima disso é o grande desafio nosso, de cuidar melhor do S, do ESG. Então esse é um desafio que está diante de nós enquanto fundação e nós estamos estudando bastante isso. Como contribuir com o nosso empreendedor, o nosso empresário caxiense, como se colocar à disposição para auxiliá-lo nessa área. Muito bem. Eu gostaria que tu dissesse aí umas palavras finais, assim, para a gente encerrar bem samuelisticamente esse podcast. Olha, a alegria de estar aqui, mais uma vez eu falo. Em alguns momentos você viu a voz embargada, né? Mas esse embargar é acreditar que sempre é possível fazer algo melhor. Mas principalmente cuidar de pessoas. Esse é o fundamental. Porque cuidando de pessoas, as coisas acontecem naturalmente. Elas fazem acontecer ou
deixa de acontecer. E aí, o gestor é fundamental para isso. Muito bem, muito obrigada pela tua participação tão carinhosa, tão aberta, generosa, assim, com a gente que está aqui no podcast também tentando fazer a nossa parte. Lucas, eu gostaria que você viesse aqui do ladinho do seu pai. Pode sentar, por favor. Lucas, eu quero encerrar com o seu alô e o seu abraço emocionado do seu pai. Bom, o que tem a falar, né? É mais a agradecer mesmo pelo... fugi até a palavra agora. Aprendizado. Aprendizado, como é que é o nome? Esqueci mesmo a palavra. Mas é sobre ajudar o próximo sem ver a quem. É muito mais do que dinheiro e tudo que o dinheiro possa comprar, mas pelo que possa ser. Grande lição. É uma lição que não tem valor, né? Não tem preço. Incrível, não tem preço, tem valor. Isso aí. É show de bola. Olha aí o pai até o fim, né? Ensinando e tal. É isso aí, é o que a gente precisa, que os filhos também aprendam com a gente e a gente também com vocês, né? E essa troca é maravilhosa. Por favor, podem se abraçar. Eu quero terminar com essa cena. É mesmo. Eu acho isso aí. Obrigada, gente, pela participação, e a gente vai se despedindo aqui. Muito emocionante hoje, Fundação Caxias Centro Vida. O que precisarem da gente também, vamos conversar. Um abraço. Fiquem bem.